Igreja Batista da Vila Ivonete. Não somente um lugar de culto, mas um lar espiritual, onde todos são acolhidos como membros da mesma família em Cristo. Um lar onde servimos uns aos outros com amor, onde vidas são transformadas pelo poder da palavra. Um lugar onde pessoas são alcançadas, igrejas são plantadas e o nome do Senhor é glorificado. Por meio de um ambiente de amor, cuidado e serviço, somos impulsionados a uma vida de devoção ao Senhor. Buscamos fazer discípulos maduros, estabelecer uma igreja saudável e treinar líderes locais através de cursos e institutos teológicos. O Senhor tem nos enviados a diferentes partes do mundo com a missão de espalhar a preciosa semente do Evangelho, cumprindo assim a grande comissão. Como sementes plantadas na terra, nós, na IBVI, começamos humildemente. Enfrentamos desafios e momentos difíceis, mas com a orientação de Deus, crescemos e nos tornamos uma comunidade frutífera. Assim como as árvores maduras, nós também oferecemos nossos frutos ao mundo, guiados pela fé no amor de Cristo. A história da IBVI também começou assim, como uma simples semente. Nós começamos os trabalhos aqui na Vila Ivonete no final dos anos 60 e início dos anos 70. Na época, papai era dirigente da Igreja Batista do Bosque. E os irmãos Josias e Juliana foram a um culto lá. E fizeram amizade com o papai e a mamãe. E dessa amizade começou o fruto, o início do trabalho, né? Os irmãos pediram um culto na casa deles e nós viemos fazer. Naquela época o acesso não era fácil, né? A gente andava por varadouros, pelos caminhos dos bois, porque era fazenda, né? E assim começou o trabalho. Passamos de ponto de pregação, passamos à congregação. E o primeiro culto é um culto que nunca me sai da memória, porque nós passamos o dia todo limpando o quintal, os homens cortando árvores, fazendo os bancos. Os nossos bancos, bem primitivos, foram feitos com pernamancas. Juntava-se 3 pernamancas para poder fazer um banco. Mas foi um culto abençoado. E as crianças, os irmãos tinham um galinheiro desativado bem grande e a gente limpou aquilo ali e fez bancos e fizemos a sala de crianças. Então a gente já reunia com as crianças em separado. E assim começava o trabalho na igreja da Vila Ivonete. As primeiras conversões que nós tivemos foi a irmã Antônia, chamada Antônia do Campo, e que tinha alguns filhos, e todos se juntavam, né, à nossa igreja. Depois veio a irmã Raimunda com os filhos também. Dessa época, a Wanda também fazia parte desse grupo. Então, esses foram os primeiros fundadores do trabalho batista aqui no bairro. E eu me sinto muito feliz e honrada de ter participado do início desse trabalho. Com o crescimento da frente missionária, logo surgiu a necessidade de se adquirir uma propriedade e construir um templo para abrigar a Novel Igreja. Foi comprado, então, um terreno em 1º de setembro de 1974, de 900 metros quadrados, de propriedade do senhor Tobias Mesquita, através de uma oferta da Missão Batista Equatorial. Em 30 de julho de 1975, a Igreja Batista do Bosque recebe uma oferta, através do pastor Paul Bellington, da PIB de West Palm Beach, USA, pastoreada pelo pastor Just Moody. Com esta oferta são comprados os materiais e chega em Rio Branco uma equipe de construtores, da Christian Mission Unlimited, liderada pelo pastor Chuck Conner, para construírem o primeiro templo. Esse foi o primeiro templo construído pela Missão Sem Limites no Brasil, com sua obra concluída em 1975.
O primeiro templo da Igreja Batista da Vila Ivonete, ele foi construído ainda no período que a igreja era congregação, né? Foi construído pela Missão Sem Limites. A Igreja Batista do Bosque começou, as reuniões começaram na casa do casal José e Juliana. Depois, a Igreja Batista do Bosque, que era a igreja, foi a igreja mãe da nossa igreja, ela conseguiu uma oferta junto à Missão Batista Equatorial e compraram o atual terreno da igreja, né, onde está a sede da igreja. E depois a Missão Sem Limites, a missão pastoreada, liderada pelo pastor Chuck Conner, essa missão veio e construiu o primeiro templo. A Missão Sem Limite construiu o primeiro templo oficial, que foi o Templo Centenário, né, que eram as igrejas que foram fundadas na época, todas tinham a torre, e que, graças a Deus, no nosso templo moderno, essa torre continua como memorial, né? Não cheguei a participar da fundação da igreja, né, que foi em 84. Cheguei aqui no mesmo ano, só que no final do ano. Mas quando eu assumi o ministério aqui na Vila Ivonete, a Vila Ivonete tinha mais ou menos umas 6 famílias. Dessas 6 famílias, né, todas elas foram famílias que participaram da fundação da igreja. A família Leite, a família do irmão Agostinho, a família do irmão Zé Antônio, a família do irmão Antônio, Lelita, a família da Marineide, a família da irmã Raimunda. Esses irmãos, eles eram membros da Vila Ivonete quando eu assumi a igreja. A congregação foi organizada em igreja no dia 18 de fevereiro de 1984, tendo como seu primeiro pastor o pastor Sila Ferreira, formado no Seminário Teológico Batista Equatorial. Entre os obreiros que marcaram o ministério da igreja desde o início de suas atividades até hoje estão Oswaldo Miranda e família, Jorge Falcão, Lelita Silva, Agostinho Farias, pastor Darciso Medeiros, pastor Almir Ribeiro, pastor Enoque Pessoa, missionárias Margarida e Úrsula, pastor Euclides e pastor Valde Pedro. Eu fico muito feliz de poder participar da história da Vila Ivonete, né? Cheguei aqui final de 84, pela primeira vez, a convite do pastor Sila, que foi o primeiro pastor da igreja, e eu vim aqui a convite dele para ajudá-lo no ministério, né? Aqui chegando, nós trabalhamos juntos aqui durante um ano, e depois, quando foi em 86, ele voltou para Imperatriz, o pastor Sila, e eu também matriculei no seminário e fui então para Belém, onde eu fiz o curso de teologia. E quando foi em 89, nós concluímos o seminário, tá? E quando Deus estava nos direcionando para o ministério em alguma igreja, recebemos o convite do Acre para trabalharmos numa comunidade chamada Vila Betel, aqui em Rio Branco. E aí voltamos para cá, para Rio Branco, né? Eu já voltei casado, porque em 86 eu me fui para o seminário. Naquele mesmo ano eu voltei aqui no Acre, casei com a Vaine, né? E ela foi lá para Belém com os meninos, e quando foi no final do curso, nós também, Deus direcionou a gente de volta para o Acre. Aceitamos o convite a priori do pastor Enoque, que era para trabalhar na Vila Betel, uma comunidade lá na Vila Betel. Abriu uma igreja ali, só que quando nós chegamos aqui, voltando para Rio Branco, a igreja da Vila Ivonete, ela estava sem pastor. O pastor estava deixando o ministério. E aí a igreja então nos convidou para assumir o trabalho da igreja, o que aconteceu dia 30 de março de 1990. Em 2003, Deus colocou no meu coração que a gente deveria liderar essa construção, né? Eu tinha deixado uma comissão responsável, então nós convocamos a igreja para esse trabalho. Tá bom? Foi no início meio com uma certa incredulidade, saber se a gente ia dar conta ou não, visto que a gente tinha R$ 1.700 e um saco de cimento, um templo orçado em mais ou menos uns R$ 500 mil, né? Então era um desafio, mas graças a Deus começamos em 2003 a construção do nosso novo templo e dedicamos ao Senhor em julho de 2005, né? Foram 2 anos, sendo que 6 meses nós paramos a construção
para pagar as contas e, na verdade, então, a construção mesmo do templo se deu em 1 ano e meio, né? Nós também lançamos um desafio para a igreja para a gente ter o nosso prédio de educação religiosa, visto que no primeiro templo a igreja tinha apenas umas salas anexas ao templo. E aí nós então usamos todo o espaço das salas para ampliar a parte de trás do templo e construímos então o novo prédio, o prédio que nós temos, que são usados para as salas da IBD, para cursos e para treinamento, etc. E esse prédio, no lugar onde construímos esse prédio, era a casa pastoral, onde eu morei 10 anos, né? Nessa casa pastoral. Depois ela foi derrubada e foi construído esse prédio onde a igreja hoje reúne os ministérios. Essa obra é do Senhor, não fui eu, não fomos nós, né, como igreja, foi o Senhor que enviou os recursos e supriu as nossas necessidades. Nós trabalhamos muito forte desde o início da igreja em 3 áreas específicas. A primeira área foi a questão do ensino, né? A gente manter a sã doutrina. Foi a nossa grande preocupação, da gente manter a sã doutrina e fortalecer isso através da escola bíblica, através dos pequenos grupos, através do estudo realmente, do embasamento doutrinário na igreja. Um outro foco nosso foi a questão da formação de líderes, porque nós não tínhamos líderes. Os primeiros 10 anos de ministério realmente foi muito difícil, tanto para mim como para minha família, porque era praticamente nós que estávamos na liderança. E depois, algumas irmãs da igreja, algumas mulheres, passaram a nos ajudar, mas não tínhamos homens na liderança, né? E aí nós buscamos várias ferramentas, tanto para o ensino como para a área de liderança. Várias ferramentas, todas as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, né? Através de parcerias, através de cursos, enfim, congressos, conferências. Tudo que a gente pôde pegar de material para aperfeiçoar tanto a área do ensino, como conhecimento da palavra, como formação de líderes, nós fomos atrás. Graças a Deus conseguimos. E o terceiro fundamento do nosso ministério foi, desde o início também, a visão de colocarmos a igreja na rua, né? De colocarmos a igreja fora das 4 paredes. A igreja, ela realmente se preocupar com a salvação das pessoas, né? Se preocupar com plantar novas igrejas, fazer discípulo, expandir o reino de Deus, né? E não somente aqui no Acre, mas Deus colocou no meu coração, por exemplo, a visão de Atos 1:8, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, uma visão mais global, uma visão que ultrapassasse as fronteiras do Acre, né? Então, graças a Deus, isso aconteceu. Nós enviamos missionários para a África, né? Tivemos lá, até hoje, nós temos um casal que está no Togo, mas nós tivemos missionários nossos também lá na Beira, na cidade de Moçambique, tivemos missionário lá em Botsuana. Então, isso é uma visão que Deus colocou no nosso coração. O nosso plano futuro é a gente estabelecer o nosso seminário, o nosso Instituto Teológico. Eu penso que a igreja tem que ter um Instituto Teológico. Nós temos o sonho de adquirir uma propriedade. Nessa propriedade, a gente construir um grande centro comunitário, né? Um centro de atendimento social, que é para que os irmãos possam servir as pessoas através dos seus dons, né? E além do Instituto Teológico e desse centro, tá bom? Nós queremos também plantar novas igrejas. Nós queremos realmente plantar novas igrejas, né? Aqui no Acre e fora do Acre, tá bom? Então, até a volta de Cristo. É basicamente isso que a gente está querendo. Shalom, irmãos, graça e paz. Eu gostaria de parabenizar a Igreja Batista da Vila Ivonete, falar que quanto essa igreja foi importante para mim, para o meu ministério, como ministro de música, como pastor. A Igreja Batista da Vila Ivonete foi um divisor de águas. Nós estamos felizes por participar, ser membro. Como diz a palavra de Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem abençoado essa igreja. Eu chego em 2015 com o projeto missionário Pés no Arado. Foi aí onde que o pastor Ivan, a IBV, nos recebeu. E nesses 15 dias de projeto, logo após o projeto, conversei com o pastor Ivan na Gamileira e falei do desejo para ele que gostaria de retornar ao Acre e trabalhar aqui, servir.
e assim o Senhor permitiu eu voltar. Passei um tempo servindo aqui com os irmãos e o pastor Ivan, a igreja, me enviou para o seminário. Logo após tive que retornar ao Paraná, sentindo algumas necessidades de aprender mais, e fiquei 2 anos. Depois de 2 anos, ainda não tinha terminado o meu seminário, o pastor Ivan faz o convite, e agora que eu estou, não mais como seminarista, mas agora como pastor ordenado. Graça e paz, igreja. Desde 2006, quando eu recebi o meu chamado missionário, a IBVI tem contribuído financeiramente com o meu sustento, e hoje, não só com o meu sustento, mas também com toda a nossa família, tanto Fofoné como João, e nós queremos agradecer a fidelidade da igreja e a contribuição. E através disso o evangelho tem sido propagado aqui no Togo, as crianças têm sido discipuladas, feitas discípulos de Jesus nessa nação. A gente também quer agradecer pelas orações, né, que é sempre muito importante para nós. Então, Deus abençoe a obra de IBVI, que tem coração missionário. Deus te abençoe. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Olá, igreja, graça e paz. Nós somos missionários aqui na Jocum, de Porto Velho, e nós estamos muito honrados, né, de ter a Batista da Vila Ivonete caminhando com a gente nesse tempo. Tem sido um suporte e tanto para nós. Então nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, né, na igreja. Para mim, a IBVI é um exemplo de igreja missionária em Rio Branco, Acre, onde estão sempre preocupados em ajudar o próximo, mesmo aqueles que necessitam. E para mim é um exemplo, o pastor Ivan, com toda a sua equipe. Agradecemos muito, gente, viu? Obrigado mesmo por cada um de vocês. Feliz aniversário para cada um, para nós que estamos juntos nesse desafio de pregar as palavras, né? É prazeroso, mas muito importante para que todos possam ouvir a palavra do Senhor. Essa igreja, ela começou bem pequenininha, né? Com 4 pessoas. E eu agradeço muito tanto de gente que já tem se convertido nessa igreja. Eu agradeço muito a Deus, porque graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações. E eu agradeço muito pela vida de cada um, pela vida de todos os pastores que estão fazendo a obra do Senhor. Porque Jesus disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. À medida que olhamos para trás, contemplamos com gratidão e reverência a jornada extraordinária que trilhamos juntos como uma família de fé. Neste aniversário abençoado da nossa igreja, erguemos nossos corações em louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, cuja graça e misericórdia nos guiaram em cada passo do caminho. Igreja Batista da Vila Ivonete, e eu espero para a nossa igreja muitas bênçãos, que continue sendo essa igreja missionária, que Deus abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, e cada um de nós que faz parte desse corpo venha sempre servir com muita alegria. As minhas expectativas para os próximos anos é que esse trabalho avance mais e mais e que possamos promover o reino do nosso bom Deus em todo lugar aonde o Senhor nos enviar. Desde que eu entrei na Vila Ivonete, dá para perceber como é que os jovens trabalham tanto a questão da Bíblia, como eles buscam a Deus. E também admiro muito como é que a nossa igreja ela investe em missão, sempre ajudando as congregações, até mesmo em outras cidades. Isso é algo realmente admirável dentro de uma igreja. Louvado seja o Senhor por esses 40 anos de Igreja Batista da Vila Ivonete, que possamos glorificar o Altíssimo Deus em amor e serviço, que haja salvação de almas por meio desta igreja, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sou muito grata à Igreja Batista da Vila Ivonete por tudo que ela já me ensinou, pela ajuda que ela deu à minha família e a todo mundo, por sempre estar empenhada nas missões, ser uma igreja missionária. Louvado seja o Senhor pelos 40 anos de Igreja Batista da Vila Ivonete.
ele tem sido glorificado porque ao longo desses anos essa igreja foi usada como instrumento de salvação, de reconciliação, de restauração de vidas. E que o Senhor continue usando o seu povo santo para que vidas sejam santificadas e transformadas pelo nome de Jesus Cristo, para a glória dele e assim edificação da sua igreja. Grande é o Senhor por mais este ano da nossa igreja, que tem completado 40 anos. Sou muito grata pela Igreja Batista da Vila Ivonete, por ser essa igreja que honra seu lema de ser um jeito família e de servir, amar e cuidar os seus integrantes e aqueles que são de fora também. Agradeço pela vida do nosso pastor Ivan, por ele ser este homem que honra a palavra do Senhor, mostra com seus atos o que realmente é a verdadeira missão. A IBVI tem sido uma família para mim, um lugar com irmãos, não apenas uma igreja, mas uma família de Deus para mim. Me sinto parte dela e eu desejo que o Evangelho avance e que ela seja instrumento de Deus para levar a palavra de Deus até os confins da terra. Nesses 40 anos de BVI, eu quero desejar muitas bênçãos para a nossa igreja, que ela continue sendo uma igreja missionária, uma igreja que acolhe as outras pessoas e que continue sendo uma grande família em Cristo.